A paz do Senhor, aqui é o evangelista Jackson e hoje eu tenho uma palavra abençoada para o seu coração. Hoje eu quero falar a respeito da vinda do Senhor Jesus. Sabemos que os sinais estão acontecendo, tantas coisas terríveis têm vindo sobre o mundo, pestilências, doenças, agora guerras. Nós sabemos que Jesus está para voltar, está para arrebatar a sua igreja. O próprio Senhor Jesus, ele diz um texto em Mateus capítulo 24, que haveria terremotos, haveria pestilências, doenças e tantas coisas sobrevirão ao mundo. Ele cita até uma passagem que fala que haverá uma tão grande aflição, tão grande tribulação, a qual nunca houve e jamais haverá. E o próprio Senhor Jesus, ele cita, o livro de Daniel, que fala sobre a abominação no templo, fala a respeito do anticristo, aquele que vai querer se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então nós sabemos que virá uma pessoa, um homem querendo dominar, e alguns relatam ser o anticristo, a personificação de Satanás. Mas o que eu quero falar hoje a respeito sobre a tirada da igreja, A igreja será tirada dessa terra. A palavra de Deus diz que a igreja será arrebatada. Mas a questão é, você é pós-tribulacionista ou você é pré-tribulacionista? Talvez alguns devem estar perguntando, o que quer dizer ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? O pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja será tirada antes da grande tribulação. O pós-tribulacionista acredita que a igreja será tirada depois. Haverá uma grande tribulação, aquilo que Jesus cita, qual nunca houve e jamais haverá. Porém, eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que a igreja será tirada antes dessa grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Eu acredito que a tribulação, essa grande aflição que virá sobre a humanidade, será a ira de Deus. E há um texto que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso eu creio e acredito firmemente que a igreja será tirada antes dessa grande aflição, antes dessa grande tribulação, a qual Jesus cita em Mateus capítulo 24. Há alguns irmãos, algumas pessoas que não creem assim, que creem que a igreja passará por essa grande tribulação, por essa grande aflição, e depois sim Jesus tirará a igreja. Eu não creio nisso, eu acredito que a igreja será tirada. Um dos textos que falam firmemente sobre isso está em Apocalipse 3, quando se refere à igreja de Filadélfia, uma promessa a essa igreja. E Deus diz assim que eu guardarei da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então, Jesus, eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 3, que diz assim, Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No versículo 9, eis que farei da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que tirarei, farei que venham e adore prostrado aos teus pés, saiba que eu te amo. Agora o versículo 10, a promessa, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, por essa passagem e várias outras, eu posso afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas eu quero afirmar aqui em Apocalipse 19, se a igreja passará pela tribulação, o que quer dizer então Apocalipse 19, quando se refere a Jesus vindo em um cavalo e as suas vestes estão salpicadas de sangue, e há um povo santo vindo com eles também em cavalos, e as suas vestes nos lembra aquela profecia, aquela promessa, a igreja de Sardes, que Deus nos vestirá, todo aquele que for fiel, Deus vestirá com vestes brancas e com ele reinarão. Em Apocalipse 19 diz assim, no versículo 8, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são justiça dos santos. E disse,
Escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, haverá as bodas do Cordeiro, haverá uma grande festa para aqueles que vencerem. E essa grande festa é as bodas do Cordeiro, a qual nós vamos estar com o Senhor. Né? O Apocalipse 19, capítulo 14, diz assim: e seguiram-no o exército nos céus em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Ou seja, Jesus vem no cavalo. E um exército no céu, um povo santo, vem vestido de branco. Esta é a igreja. E o povo, o ímpio, estão na terra, passando por essa grande tribulação. Então é por isso que eu acredito firmemente que a igreja não passará por essa grande tribulação, porque ela vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro com Jesus. E se nós lermos em Apocalipse, nós vamos encontrar referência da igreja. Até o capítulo 4. Depois, João ouve uma voz dizer: subi cá. Eu acredito que assim é uma simbologia ao arrebatamento da igreja. Quando João ouve a voz: subi cá, a igreja não é mais citada. Né, do Apocalipse até o versículo 19, a igreja só vai aparecer aqui no versículo 19, vindo com Jesus no céu para julgar as nações, aqueles que habitam sobre a terra, aqueles que estão em grande aflição aqui junto com o anticristo, né, padecendo as calamidades que irão ocorrer, a qual Jesus cita em Mateus capítulo 24, que nunca houve e jamais haverá. O povo estará enfrentando a ira do Senhor, a ira de Deus, né, o cálice da ira do Senhor, a qual a igreja não vai sentir essa ira, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que creem nessas promessas. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Então, dizer que a igreja passava pela grande tribulação, eu não consigo enxergar isso nas Escrituras. A palavra de Deus diz que a igreja não passará pela grande tribulação, mas estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então, tem muitas profecias que eu poderia aqui citar, né? E nós vemos o apóstolo Paulo dizer que a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares, né? Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Então, nós vemos essas promessas à igreja. Não tem como a igreja ficar aqui com o anticristo, ficar com os ímpios, padecendo a ira de Deus, porque a grande tribulação nada é do que a ira de Deus. E alguns, né, citam: mas a igreja, desde os tempos dos apóstolos, passaram por aflição, passaram por tribulações. Será que nós agora não passaremos também? Os apóstolos foram decapitados, foram mortos, passaram por terríveis tribulações. Mas essa tribulação que Jesus cita é uma tribulação a qual nunca houve e jamais haverá. Então, não é uma simples tribulação a qual, né, hoje nós vemos a igreja no Oriente e vários outros países sofrendo, padecendo também, né, sendo mortos, martirizados pela palavra do Senhor. Mas essa grande tribulação a qual Jesus está dizendo é uma tribulação que nunca houve e jamais haverá. E há uma promessa para a igreja: Deus livrará da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E isso não é para a igreja. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós padecemos sim grandes aflições, grandes tribulações, mas essa grande tribulação, a qual nunca houve e nunca haverá, não é para a igreja, mas são para aqueles que não deram crédito na palavra. Em Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, diz que Satanás virá com toda a eficácia, sinais de milagres e prodígios para os que perecem, aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não deram ouvido na verdade para se salvarem. Com isso, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira e com isso sejam julgados. A igreja, nenhuma condenação há, porque a igreja estará no céu e ela virá com o Senhor Jesus, com grande poder, com grande glória nas nuvens do céu para julgar as nações. Isso é uma promessa à igreja do Senhor. A igreja julgará as nações. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele virá
e aquele que estiver preparado, né? A palavra de Deus diz para nós vigiarmos, porque o Senhor Jesus virá como ladrão, ladrão da noite. E o arrebatamento é iminente, né? O arrebatamento vem a qualquer hora, porque se nós fôssemos esperar a grande tribulação, né, a aparição do anticristo, a grande tribulação, nós estaríamos esperando, né, e saberíamos um momento, mas o arrebatamento da igreja é iminente, ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que Jesus disse que virá como ladrão, é a qualquer hora, né? Jesus até compara como a cidade de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, bebiam, se davam em casamento, né? E vivia sua rotina normal. De repente sobreveio, né, tão grande aflição. Assim será o dia da vinda do Senhor Jesus. Estava normalmente. Então, se eu for ver a vinda de Jesus numa grande tribulação, eu saberei, né, a hora qual Jesus virá. Mas nós vamos estar vivendo normalmente, com a rotina normal, ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus virá como ladrão, então é repentino, né? Então é iminente, nós não sabemos o dia, nós não devemos esperar a grande tribulação para o Senhor arrebatar a sua igreja a qualquer hora. Quando a igreja for arrebatada, aí sim virá a grande tribulação, e aqueles que não deram ouvido à verdade perecerão, diz a palavra do Senhor. Deus enviará a operação do erro para que crê na mentira. Satanás vem, o anticristo vem para enganar as nações, mas o povo de Deus, aqueles que contemplaram a palavra do Senhor, não será enganado, serão arrebatados, estarão com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Então, essa é a esperança da igreja, né? Eu sou pré-tribulacionista, eu creio que em breve, a qualquer momento, a trombeta soará e a igreja irá subir com o Senhor, a igreja será arrebatada. E sabemos que o Senhor está próximo para arrebatar a sua igreja. Amém? Eu quero deixar aqui o Apocalipse, capítulo 19, leia, pegam a sua Bíblia, leiam esse texto e vê que a igreja vem com o Senhor Jesus para julgar as nações, enquanto o povo estará na grande tribulação, estará perecendo na terra, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A paz do Senhor, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.